Hoje vamos dar a aula 9, que é na realidade a última aula da terceira unidade, e vamos terminar esse capítulo 8 das notas, falando sobre reflexão e refração, envolvendo agora meios absorvedores. Isso inclui também metais. Metais podem ser tratados com essa formulação. Então, vamos colocar de forma geral meios absorvedores. A situação que nós teremos envolve, então, em princípio, uma interface, digamos, entre o meio transparente, vamos admitir a situação mais simples, em que o meio de entrada é sem perdas. Deixa eu ver aqui. Vamos admitir que o meio de entrada tem índice de refração N1, e o meio 2 tem um índice de refração agora complexo, a gente vai chamar de N2, a gente vai botar agora uma barra em cima do N, para indicar que esse meio é absorvedor, ou seja, ele tem um índice de refração complexo, cuja parte real a gente vai chamar de N, esse aqui é um número real, índice de refração convencional, e um coeficiente de extinção kappa, que é a parte imaginária. Nós sabemos que, no caso sem perdas, o índice de refração é um número real, ele simplesmente é a relação entre os produtos de μ com epsilon, sobre os valores do vácuo. Se, por exemplo, o meio material envolvido, com índice de refração, ele tem uma permeabilidade muito próxima do vácuo, que é o caso geral de meios não magnéticos, então o índice de refração ele reduz-se a raiz de epsilon sobre epsilon zero. E nós definimos anteriormente isso sendo algo que tenha que a permissibilidade relativa, seria isso aí, ou seja, epsilon relativo, por sua vez, tem parte real epsiloninha, parte imaginária negativa, epsilon 2' sendo positivo, para meios passivos. Então, quer dizer, para meios sem perda, só tiro a parte imaginária, Então, epsilon relativo não precisa nem falar disso agora, a gente vai falar sobre isso. Então, índice de refração real teria a raiz quadrada de epsilon relativo. Para levar em consideração situações em que os meios têm alguma permeabilidade não nula, não exatamente igual ao do vácuo, vamos chamar esse parâmetro de forma semelhante a esse parâmetro aqui. Vamos chamar disso o parâmetro Xi. Certo? Então, por definição, Xi, por definição, vai ser μ epsilon sobre μ0 epsilon 0. Ou seja, dessa forma, observe que se μ for igual a μ0, que se reduz a permissibilidade relativa. Esse aqui é o produto de μ relativo, epsilon relativo. Então, eu introduzo esse parâmetro para levar em conta essa possibilidade de μ ser diferente de 1. E se μ for igual a 1, μ relativo, então o que se reduz é a permissibilidade relativa, que a maioria das situações envolvendo micro-ondas e ótica, não tendo meios magnéticos, que se reduz de fato a esse parâmetro epsilon relativo. Então, de acordo com essa formulação, o N, agora voltando a essa questão, tá certo? Com essa formulação, um índice de refração complexo é raiz desse parâmetro que a gente chama de Xi. Ou seja, essencialmente, Xi é o quê? É o quadrado do índice de refração complexo do material.
lembrando, se o meio é não magnético, se reduz-se a permissividade relativa. Né? Então, XI, ou seja, para um meio complexo, quer dizer o quê? No XI tem parte real, como a gente falou também no caso do xilinha, e a parte imaginária, XI duas linhas, e eu posso relacionar, né, o índice de refração complexo a essas partes aí, né? Seja n menos jk ao quadrado, no caso, né, presente, vai ser igual a xilinha menos j xi duas linhas. Nós já fizemos isso, vamos só refrescar a memória. Parte real desse número aqui é n2 menos k2, você tem uma equação. Lembrando, né, isso aqui, se o meio é magnético, vai dar epsilon, parte real do epsilon. Né? E a parte imaginária, menos 2nk, nk vai dar esse menos, esse duas linhas, tem essa equação. Então, assim que determina, dado, né, esse parâmetro aqui, xi, suas partes reais imaginárias, você determina os índices de refração e a coeficiente de extinção kappa. Sabe? Bom, então, nós estamos nesse meio 2, né? Você tem aqui um descendente vindo desse índice com um ângulo θ1. Nós sabemos que vai ter uma reflexão, né? Mais uma vez, né, para satisfazer as condições de contorno, esse ângulo de reflexão tem que ser igual, e uma onda refratada no meio absorvedor agora. Certo? Como isso acontece, a gente vai determinar de forma mais precisa. Um ângulo seria um ângulo θ2, quem vai determinar, certo? Quem vem a ser esse ângulo, na realidade, né? Bom, no meio 1, o vetor de onda, né, ou o número de onda, né? Posso dizer assim, os vetores de onda, né? Vamos falar sobre eles. No meio 1, o vetor de onda tem módulo N1K0, né? Componente Kx e K1, ou seja, o vetor de onda é um vetor que tem componente Kx e K1, ou seja, o quadrado desse número, né, me dá K1 Kx ao quadrado mais a componente Z no meio 1, que é K1 ao quadrado. Né? No meio 2, por outro lado, né, o vetor de onda que a gente chama de K', né, ele agora vai ser chamado, continua sendo K', ele é um vetor que tem componentes o quê? Kx, que é real, né? E uma componente Z, que na realidade ela não pode mais ser real. Certo? Eu chamaria aqui de um K2, né? Lembrando que esse K2 vai ser um número complexo, eu vou botar aqui uma barra aqui em cima do K2. Né? K2AZ. Por que isso? Porque a relação é a seguinte, né? Se a gente trabalhar as expressões, a gente chega à conclusão que, se você fizer o produto escalar desse vetor com ele mesmo, né, dele com ele mesmo, você vai ter como resultado o índice de refração no meio 2, né, K0 ao quadrado, que a gente está chamando na realidade de... Deixa eu ver aqui. A gente está chamando esse N2, na realidade, só lembrar a notação. O N2, o índice de refração no meio 2, que é complexo, a gente está chamando de N barra, né? Tem a parte real N, a parte imaginária K, né? Então, se eu fizer todo escalar desse vetor com ele mesmo, não é com ele conjugado, mas com ele mesmo, você tem Kx ao quadrado, mais o quadrado desse parâmetro aqui, igual ao quadrado de N2, que é N barra ao quadrado, K0 ao quadrado, né? Ora, se N é um número complexo, e se Kx é um número real, então K2 tem que ser um número complexo. Né? Então, essa é a conclusão. Certo? Você tem um meio
absorvedor, que tem um índice de refração complexo. A componente Z do vetor de onda, no meio absorvedor, vai ser um número complexo. Lembre-se que o fator de propagação no meio 2, os campos, né, dependem, né, de um fator exponencial complexo. Um é menos, na verdade, menos jk', né, escalar x. Né? X é o vetor posição. E K é o vetor de onda no meio 2 que está aqui. Né? Vou fazer aqui de novo, reproduzir Kx a x mais K2 barra, né, a z. Então, pela escala desses dois vetores, que é o fator, né, o argumento da função complexa, função exponencial complexa, vai dar essa função. Isso aqui vai dar o quê? Exponencial menos j, kxx, que é real, e aqui aparece menos j, k2 barra z. Ora, no meio 2, o fato disso aqui não ser real me dá, né, ele tem parte real e imaginária, vai dar um termo aqui, vai ser um exponencial real. Os campos físicos têm que decair no meio 2, né, se o meio é infinitamente extenso, senão essa onda aumentaria indefinidamente, né, que levaria a uma energia infinita. É claro que se você tem novas interfaces que cortam o meio 2 em pedaços finitos, então é possível ter soluções tanto crescentes como decrescentes exponencialmente, né, desde que na última interface, que é o meio infinito, tá certo? A última exponencial decai exponencialmente. Como a nossa última interface é o meio 2 em si, e o crescimento exponencial levaria a uma energia infinita, então a gente tem que escolher K2 de forma adequada. Então K2 tem que ter uma parte imaginária tal que o produto com menos J dê negativo. Então, toda vez que a gente chega nessa situação em que você tem um meio infinito, que a onda penetra nesse meio, né, a componente que dá a função exponencial real tem que ter uma parte imaginária negativa. Né? Então a gente vai chamar esse K2 barra então, de uma parte real K2, real. Então por isso que eu botei o barra aqui, o K2 ser um número real, convencional que a gente conhece. E aqui você tem a parte imaginária do K2, que é um parâmetro gama. A gente vai analisar isso aí. Então se eu faço isso e jogo nessa expressão, eu vou ter essa função que dá a oscilação ao longo da direção x, uma senoide, né, se você calcular. Você vai ter uma parte oscilatória devido à parte real do K2 e uma parte de decaimento que menos j com menos j dá menos 1. Você vai ter aí menos, aqui não é x, não, aqui é z, né? São z. E isso aqui vezes o fator exponencial de menos gama 2z. Né? Então a gente sempre tem que escolher a parte imaginária do K no meio 2, a componente longitudinal, a componente z no meio 2, né, como sendo um número imaginário negativo. Certo? Bom, então voltando à nossa relação entre os quadrados, né, agora sabendo que K2 tem esse comportamento, você pode jogar nessa equação e determinar, dado o Kx, quem é o Kx? Dado o Kx, que é a projeção do vetor de onda na direção x, que mede quanto? N1, K0, seno θ1. Isso aqui é determinado, né, 2π sobre lambda no vácuo, determinado pela fonte, como ele que a fonte emite, fonte de radiação eletromagnética. Θ é um ângulo que você injeta na interface, fornecido externamente, e N1 é o meio de entrada que você conhece. Né? Então esse parâmetro é conhecido. Eu sintonizo, né, um ângulo, tá certo? Eu vario então a projeção Kx com seno de θ. Então isso é conhecido. Né? Então se eu conheço isso, a pergunta é quais são as soluções, né? Dado, né, as propriedades materiais do meio 2, quais são as soluções para esses dois parâmetros? Né? Opa.
Então, jogando essa equação aqui, nós temos aqui, né? Vamos deixar por enquanto kx aqui, kx ao quadrado, mais, agora K2 com sua parte imaginária. Então, se eu tenho dois parâmetros, eu preciso de duas equações, né? Essa equação vai me dar duas equações. São uma equação aí, na verdade, envolve parte real imaginária, deve me dar duas equações. Aqui você tem isso aqui, né? Lembrando, o quadrado do índice de função complexa é quem? É o xi, né? Que é o parâmetro, né? Representativo do meio, que leva em conta o produto da permissividade relativa com a permeabilidade relativa. Então isso aqui vai dar xi, que é o n quadrado, xi K0 ao quadrado, né? E quebrando em parte imaginária, então você tem aqui o quê? Xi' menos j, xi duas', K0 ao quadrado. E aqui eu vou expandir, né? Isso aqui vai dar K2 ao quadrado, menos gama 2 ao quadrado, né? Menos j 2 K2 gama 2. Então nós temos essa equação, né? Kx ao quadrado mais isso igual a isso aqui, né? Então vamos separar essa equação em parte real e imaginária. A parte real está aqui, né? Kx ao quadrado mais K2 menos gama 2 igual a esse produto. E por outro lado, 2K2 gama 2 igual a esse produto aqui. Tá? Vamos escrever isso. Você tem duas equações. K2 ao quadrado menos gama 2 ao quadrado igual a xi' K0 ao quadrado menos Kx ao quadrado. Lembre-se que isso é o parâmetro material do meio 2, isso aqui é conhecido, isso aqui também é conhecido, né? E a outra equação é 2K2 gama 2 igual a xi duas' K0 ao quadrado. Equações desse tipo já foram resolvidas anteriormente. Nós tivemos, por exemplo, algo parecido com isso, né? N2 menos K2 igual a epsilon', ou então igual a xi', né? 2nk igual a epsilon duas'. Equações semelhantes. A solução dessa equação é obtida como, né? Eu quero resolver para quem? Para K2 e gama 2. Substituo gama 2, né? Passo o K2 aqui para baixo. Pego esse resultado e jogo aqui. Eu tenho a equação biquadrática em K2, da forma K2 à quarta menos xi' K0 ao quadrado menos Kx ao quadrado, K2 ao quadrado, né? Menos xi duas' K0 ao quadrado sobre 4 igual a 0. Né? Então, essa é a equação para K2, e uma vez determinado K2, que deve ter apenas uma solução positiva, né? Lembre-se que K2 tem que ser um número positivo, porque ela está se propagando no sentido mais Z. Então, a gente tem que ter uma solução real e positiva para K2, e essa equação tem como solução, né? Isso aqui. Deixa eu achar aqui. Deixa eu aumentar aqui um pouco. Essa é a solução para K2, né? Em termos dos parâmetros. Certo? Observem que, por exemplo, aqui seria mais ou menos, né?
tenho a impressão que aqui poderia ter, deixa eu ver, K2 ao quadrado, poderia ser mais ou menos aqui fora, a gente escolhe só o sinal mais, né? E teria mais ou menos aqui, tá certo? Mas se o sinal negativo torna essa raiz negativa e você tem um número imaginário. Então a gente escolheu o resultado real, mas observe, a gente vai ter situações em que isso pode mudar de comportamento, a gente vai ver o que acontece, tá certo? Bom, se eu pego agora kx e faço igual a n1 seno θ1 e jogo aqui, aliás, isso aqui está errado, né? Kx igual a k0, n1 seno θ1 vai ser corrigido nas notas, certo? E joga aqui. Observe que k0 ao quadrado fica comum. Aqui tem k0 à quarta. Novamente aqui também, né? K0 ao quadrado. K0 à quarta sai da raiz do k0 ao quadrado aqui. Aqui fica um k0 ao quadrado novamente. Esse k0 ao quadrado acaba ficando em evidência e k2 fica proporcional a k0, né? Então você obtém esse resultado aqui agora diretamente em termos dos parâmetros conhecidos, né? K2 igual a uma proporção do número de onda no vácuo, né? Envolvendo os parâmetros materiais, parâmetro material do meio 2, parâmetro do meio 1, um ângulo de entrada, né? E assim por diante. A solução para gama 2 é obtida usando essa equação que a gente acabou de falar, né? Só você fazer gama 2 igual a xi duas linhas k0 ao quadrado sobre 2k2 e é fácil verificar que vai dar esse resultado parecido com esse, só que com um sinal menos aqui em cima, certo? É fácil verificar que se eu fizer o produto dessa função com essa, vai dar o quadrado dessa raiz menos o quadrado desse termo aqui, certo? E vai dar exatamente esse fator xi duas linhas que aparece aqui, k0 ao quadrado sobre 2k2, né? Ou seja, k2 gama 2, é fácil verificar, né? Vai dar xi duas linhas sobre 2. Observe, né? Isso aqui, essa raiz ao quadrado vai dar esse termo mais esse. Isso aqui, vezes isso, dá isso ao quadrado, só que o sinal negativo. Então, esse termo, se você for ver, cancela com esse no produto. Certo? Então, vai ficar xi duas linhas a quarta raiz. Acho que xi duas linhas raiz. Deixa eu ver aqui. Vai fazer k2 ao quadrado, gama 2 ao quadrado, que vai ficar k0 ao quadrado, aqui k0 ao quadrado, tira essa rede aqui, certo? Vai ficar o quadrado desse, menos o quadrado desse. Então isso aqui ao quadrado, vai ter um 2 aqui, vai cancelar com isso, né? Então, k2 ao quadrado, gama 2 ao quadrado, vai dar quem? Esse número aqui, que xi duas linhas ao quadrado sobre 2, né? Sobre 4, na realidade, não vai dar que xi duas linhas ao quadrado sobre 4, produto, né? Vocês façam aí. Né? K2 ao quadrado. Esse aqui é K0, né? Ao quadrado. Gama 2 ao quadrado vai dar xi duas linhas ao quadrado sobre 4, k0 ao quadrado. K0 à quarta. Né? Se eu extrair a raiz, vai dar k2 gama 2 igual a xi duas linhas sobre 2, k0 ao quadrado. Né? Que é a equação original. Então é fácil verificar que aquela solução dá aquilo ali. Tá? Vou tirar esses riscos aqui. Faço isso aí depois para analisar, né? Então,
importante observar essas funções. Uma questão importante, né, analisando essa função aqui, f de θ1, essa função que está aqui, essa função está presente aqui nesse termo e nesse, né? Certo? Observe que essa função, ela dependendo da relação entre esses dois parâmetros, né? Observe que x'inha a raiz dele é o índice de refração do meio 2, né? Então, vamos olhar essa função aqui, certo? Vamos admitir a situação, né, em que N1, né, a gente quer analisar a condição de reflexão interna quase total, né? Reflexão interna total ocorre para meios não absorvedores. Então a gente vai falar sobre isso agora, né? A gente vai analisar isso baseado nesse comportamento dessa função. Nós sabemos que a reflexão interna total envolvendo dois meios não absorvedores ocorre quando o meio de entrada tem uma refração superior ao meio de saída, né? Então, o N, né, que é a raiz de x'inha, onde a gente meio 2, a parte real da permissividade da refração x'inha. Então, vou admitir a situação parecida com o caso do meio transparente, em que N1 ao quadrado, no caso, né, maior do que x'inha, né? Certo? Nós sabemos que isso, no caso convencional, leva à reflexão interna total. Ora, observe que, dependendo do ângulo do ângulo de θ1, né, se θ é zero, por exemplo, isso aqui é positivo. Se θ aumenta até a condição, até uma certa condição em que é possível atingir essa condição, em que isso aqui se iguala, né, a raiz de x'inha, ou seja, um ângulo crítico, existe um ângulo crítico em que N1 seno de θc é igual a um índice de refração, que é a raiz de epsiloninha, que é o N, né, do meio 2. Né? Lembrando que a gente chamou a parte real de refração do meio 2 de N, né? Não chamou de N2, chamou de N. Né? Aliás, desculpa, não é N não. É a raiz de epsiloninha. A raiz de x'inha aqui são coisas bem diferentes. Né? Então, quando isso acontece, essa função se torna nula. Né? Então, para θ1 maior do que θc, menor do que θc, a função f é menor do que zero, é maior do que zero, né? Isso é positivo. Tá? É menor do que zero. E para θ1 maior do que θc, f é maior do que zero, né? F é maior do que zero. E há uma transição, quando θ passa de θc, F passa a ser menor que zero. Né? E na transição, F de θc vale exatamente igual a zero. Né? Certo? Vamos lembrar, né? X'inha é N2 menos K2. Quem não está sabendo, volte e faça essa continha para quadrado. Né? Quadrado de refração complexa é igual a esse parâmetro de x'inha. Né? Xi duas linhas é 2nk. Né? Então nós temos aí uma transição no ângulo agora que leva em conta a absorção do material. Ou seja, N1
seno de θc, um ângulo crítico de transição da função f, ele não está falando o que isso quer dizer, está falando que há uma transição, a gente vai analisar essa transição já já, é igual a raiz quadrada de x'inha, que é n2 menos k ao quadrado. Né? Então, o ângulo agora passa a ser esse ângulo crítico, né? Dado por essa expressão. Lembre-se que quando k era zero, isso aqui dava, né? Só lembrando, né? K era zero, isso dava aquela condição de reflexão interna total, ângulo a partir do qual a onda se torna evanescente no meio 2. Meio 2, n sobre n1, isso aqui na realidade é a separação no meio 2, né? Certo? Agora, o que acontece é uma transição. A gente tem que analisar o que essa transição quer dizer, né? Outra coisa importante, vamos analisar o que acontece quando θ igual a θc, né? É que está a função f está aqui. É importante observar da expressão que nós temos aqui, né? Quando a função f é zero, ou seja, quando esse termo desaparece, né? Isso aqui sai, certo? Isso aqui sai, isso aqui também, né? Isso aqui também. O que acontece? Então o resultado aqui vai ser raiz de xi2' ao quadrado, que dá xi2'. A segunda raiz de xi2' vai dar a raiz de xi2' sobre 2. Mesma coisa para esse parâmetro gama 2, ou seja, para θ1 igual a θc, fica assim. Ou seja, na transição K2 igual a gama 2 igual a K0, né? Vezes esse número xi2' sobre 2. Observem que xi2', né, lembrando, né, ele só existe porque existe uma parte imaginária. Todo material tem refração, né? Porque tem uma parte imaginária do índice de refração que vem de onde? Perdas. Se você tem um sistema de pequenas perdas, né, ou seja, se xi2' for praticamente zero, então essa transição faz com que o K2 e o gama 2 sejam nulos, né? Ou seja, o que a gente quer dizer é que para pequenas perdas, K2 e gama 2, né, nesse ângulo de transição, se tornam muito pequenos. Né? Certo? Essa é a primeira observação que a gente tem. Né? Por exemplo, né, se você tem, vamos ter uma ideia, né? A ausência de absorção, que era o caso que nós tínhamos antes, né? Xi2' igual a zero. Vamos olhar para as expressões aqui. Oferece riscos. Essas expressões se reduzem ao quê, né? Isso aqui não existe, isso porque não tem absorção, né? Ou a absorção é muito pequena, isso aqui é desprezível, tá certo? Praticamente desprezível, né? Ou na ausência de absorção, para a gente fazer exatamente o que a gente fez anteriormente. Isso aqui sai. Isso aqui sai, né? Raiz quadrada ao quadrado, né? Certo? Isso aqui vai dar deixa eu ver aqui uma coisa. Esse aqui está ao quadrado, né? Então a raiz quadrada aqui vai dar um módulo, tá certo? Módulo desse número aqui. No K2, vamos botar a expressão para K2. K2 igual a né, na ausência de absorção, K2 vai dar K0, raiz quadrada do módulo, isso aqui é F, de módulo de F, θ1, ao quadrado, raiz quadrada vai dar módulo de F, né,
mais f de θ 1 sobre 2. Se a gente olhar, né? Olha, isso de fato é verdade. Isso aqui é f de θ 1 ao quadrado, raiz quadrada. Então, raiz quadrada de f de θ 1 ao quadrado dá módulo de f de θ 1. Isso aqui é o f de θ 1 em si. Certo? Então, dá essa soma, né? E o gama 2 daqui. Módulo de f de θ 1 menos f de θ 1 sobre 2. Né? Certo? Então, o que acontece? Quando f de θ 1 for positivo, né? f de θ 1 positivo, vamos assumir esse regime, então o módulo de f é igual a f, que dá 2f sobre 2, que dá 2f, né? 2f sobre 2 vai dar f, né? Se f de θ 1 for negativo, o módulo de f é menos f, essa soma dá zero. Então, acima do ângulo crítico, K2 se torna zero. Abaixo, ele se torna a própria função f. No caso do gama 2, se θ for menor que θc, o módulo é igual a f. Então, isso aqui dá zero. Gama 2 é igual a zero. Acima do ângulo crítico, aí isso aqui torna negativo. Tem uma coisa errada aqui. Deixa eu ver se eu não errei aqui. Negativo. Isso dá zero. Não está certo, não, está corretíssimo. Então, vamos fazer aqui, né? Então, para θ1 acima do ângulo crítico, isso aqui vai dar menos módulo. Isso aqui vai dar gama 2 para θ1 maior do que o ângulo crítico, né? Da gama 2 vai dar K0 menos 2f de θ1 sobre 2. Que módulo de f é menos f agora, né? Que f ficou negativo. Então, o módulo da menos. Isso aqui cancela, fica a raiz de menos f. Mas menos f é negativo, né? Menos f é positivo, certo? Então, pode escrever assim, né? Isso aqui vai dar menos f positivo. Isso aqui vai dar, na verdade, menos K0 f de θ1. Tá? Né? Então, para θ menor que θc, a função gama 2, né? Isso aqui é módulo de f igual a f menos f dá zero. E para θ maior que θc, isso aqui vai dar menos f como um todo. Tá? Ou seja, então o resultado que você obtém é esse aqui, ó. Essa função é gama 2, mas se comporta, né? Aqui você observa que isso aqui é o menos f, né, que a gente falou. A gente trocou a posição disso com isso, né? O gama, certo? Então essas funções fazem essa transição para perda igual a zero, né? Uma é real, K2 é real, tá certo? Passa para zero. A outra que é a parte imaginária do K2 é zero e passa para um valor não nulo. Na realidade, é aquele parâmetro gama que a gente falou na aula anterior. Né? Nada mais é do que o parâmetro gama. A gente pode fazer um gráfico, certo? Dessa transição. Vocês podem ver aí, deixa eu ver um pouco. Isso aqui é o caso em que você tem, por exemplo, o K2, né? O K2, ele tem um valor aí, na realidade estaria aqui, deixa eu escrever. O K2 faria isso aqui, variaria, né, com a função θ, tá certo? Eu não tenho, mas teria algo assim, uma transição, K2 ele vai para zero e faria algo assim, né? Você tem aqui a função. K2 tem essa função que está aqui em cima.
K2 é essa função de θ, que vai caindo para zero, né? Para θ igual a zero da raiz de xi, certo? X'inha, né? E no ângulo crítico isso aqui dá zero. Então você vai caindo de forma não linear, né? É porque eu não coloquei aqui, mas o K2 faria algo assim, certo? Deixa eu tirar isso aqui. Faria algo assim, deixa eu tentar desenhar aqui. O K2 faria algo assim. Meio sem perda, né? Vai até zero, deixa eu tentar chegar aqui. Daí aqui ele fica zero agora, certo? Ele faz isso, né? E o gama 2 é zero. E aí ele vai rapidamente, ele se torna agora uma função, vai aumentando agora, né? Até o valor máximo aí, certo? Quando eu estudar essa função, isso é por causa sem perda, né? Uma mudança abrupta, né? Vamos olhar sobre o K2. O K2 faz isso, torna-se zero a partir de θc. E gama 2 é zero e aumenta gradualmente depois, né? Tem uma transição abrupta e aumenta, né? Então a gente vê esse efeito de forma mais clara, aumentando, né, a parte imaginária de inflação aos poucos. Isso aqui é um valor maior, isso aqui é um valor bem menor, tá certo? Então, o gama é o azul e o K é o vermelho, né? Então, observe aqui. Para uma pequena coeficiente de extinção, né, a parte imaginária é muito pequena, de repente ela muda, tá certo? E vai se tornar maior, né? Por outro lado, o K, né, que é a parte real do número de onda na direção Z, ele existe, tá certo? De repente muda, ou seja, o K muda, o papel de K vira o papel de gama e assim por diante, né? Se você aumenta as perdas, essa transição se torna mais, não é tão pequena assim mais o resultado, né? O valor de K para θ maior que θc se torna agora não nulo, né? Mas existe uma transição claramente perceptível aí, certo? E o gama faz isso, né? Então essa é a característica principal, certo? É claro que a gente pode calcular os coeficientes de reflexão, né? Mas o que acontece? Não existe mais uma transição abrupta, né? Como antes, né? Em que você tem esse tipo de comportamento, né? Ou seja, essa função aqui. Deixa eu fazer ela aqui separadamente, né? O K antes tinha uma mudança abrupta, né? Fazia isso, de repente fica zero, né? No ângulo crítico, né? Mesma coisa para o gama, ele faz isso, de repente ele aumenta, né, para perda zero, né? Essa mudança abrupta levava a uma reflectância e claramente mostrava, né, para ondas P e ondas S você tem características distintas, mas vocês lembram que para ondas P a reflectância ela vai para zero, de repente ela faz isso, né? Reflexão interna total. Né? E para as ondas S não tem esse mínimo aqui, tá certo? A onda simplesmente faz isso, reflexão interna total. Né? Existe uma mudança derivada descontínua aqui, né? Derivada, se você olhar, a função aqui faz isso, derivada aqui é zero, derivada aqui é diferente de zero. Tem uma descontinuidade em derivada na função de reflectância. Mas o que acontece é que, à medida que você coloca a perda no sistema, tá certo? Você começa a não ter reflexão interna total como antes. Você tem o que a gente chama de reflexão quase total. Né? Ou seja, o fato dessa transição não ser mais abrupta como antes faz com que você não tenha a reflexão total mais. Né? Você tem muito próximo dessa condição e a situação é essa mostrada nessa figura. Certo? Então aí exemplo de uma reflectividade, reflectância para uma onda P, né, incidindo no meio, cujo índice de refração complexo tem a parte real, um índice de refração próximo do vácuo, por exemplo, é uma parte imaginária não nula, meio de entrada tem índice de refração 1, né? Aliás, meio de entrada tem um índice de refração N maior do que 1, N1 igual a 1.5, nesse exemplo, esse foi calculado de fato. Né? Isso aqui é como função do ângulo de entrada, θ1. Né? Observe que, à medida que a perda é igual a zero, você tem a mudança abrupta de reflectância, né? Ela aumenta subitamente em θ igual a ângulo crítico. À medida que você começa a adicionar perdas no material, você tem aí um pequeno aumento no coeficiente de extinção, você começa a ter o quê? Você não tem mais reflexão total, você tem muito próximo dessa condição. Né? Certo? E quanto mais perda, pior fica a situação. Né?
você só vai atingir se tiver ângulo raso, né, 90 graus em relação ao normal, na verdade não está nem penetrando na interface, você só está transmitindo paralelo à interface. Então esse é o efeito causado pela absorção. Segunda questão importante a se considerar é como é que é a lei de Snell agora, né? Certo? Como é que fica a lei de Snell? Quem é o ângulo de refração? Como é que se calcula o ângulo de Brewster? Né? O meio absorvedor. Vamos dar uma olhada nessa questão. Vou conceituar agora melhor a refração. Vamos examinar o fator de propagação dos campos número 2. Não precisa nem botar os campos exatamente, só sabemos que esses campos se comportam, né? A dependência espacial dos campos tem um fator menos gama 2e, né? E a exponencial complexa menos j kx, né? Mais k2z. A amplitude varia com z, certo? Mas a fase está contida nesse parâmetro aqui. Né? Então, é esse parâmetro que determina um ângulo de deflexão do feixe, né? O ângulo real que nós conhecemos. Isso aqui não diz nada, isso aqui só diz a decréscimo de amplitude. Então, quem tem a ver plano de fase constante, né? O plano de fase constante é quando esse argumento aqui for constante. Certo? Isso quer dizer o quê? Né? O plano de fase constante é aquele plano ortogonal à direção de propagação da onda eletromagnética. Né? Ou seja, o plano de fase constante é quando a fase fica constante, fixa. Né? Isso aqui vai diminuir porque é um efeito de absorção, mas a fase se mantém constante nesse plano de fase que é dado por essa equação, né? Kxx mais K2Z. K2 é a parte real do número de onda na direção Z. Isso aqui é a equação do plano de fase constante e é isso que determina o ângulo θ2. Né? Ou seja, o ângulo θ2 é determinado pela direção do vetor unitário, ou seja, do vetor que é ortogonal, né? Esse vetor que eu vou chamar de U, né? Vetor unitário, que é Kx AX mais K2AZ sobre o módulo desse vetor, né? Que é Kx ao quadrado mais K2 ao quadrado. Né? Observem que aqui está a direção da onda número 2, então você tem aí um ângulo θ2, o vetor de onda tem a componente aqui Kx, tem uma componente real K2. Isso aqui é um ângulo real que a gente está falando, né? Então, seno de θ2 aqui, né? Seno de θ2 é igual a Kx sobre Kx ao quadrado mais K2 ao quadrado, né? Lembre-se que a gente acabou de determinar a expressão para K2, né? Então, K2 tem uma expressão... Esse aqui é a raiz quadrada, né? Esse aqui é a raiz. Esse aqui é a raiz. Né? Então, K2 é a função de quem? A gente acabou de determinar. K2 é uma função de θ1. Né? Aquelas duas soluções que a gente obteve anteriormente nos dão aqui o K2. Deixa eu tirar esse aqui. Então, esse aqui é o K2, né? Certo? Então, essa é a função K2 de θ1, digamos assim. Né? Então, seno θ2
é igual a K2 de θ1, que é aquela função que está lá, sobre kx ao quadrado, mais K2 de θ1 ao quadrado. Essa é uma função aí que, em princípio, você pode determinar quem é θ1 que resolve essa equação. Então aí você teria um ângulo de refração, né? Então, na realidade, o que você tem você teria aí teríamos aí, se eu jogar a expressão para kx ao quadrado mais k2 ao quadrado, nós chegamos, né, a uma expressão desse tipo aqui. É possível mostrar isso, eu deixo como exercício para vocês fazerem, certo? A gente chega numa lei de Snell parecida, só que é algo parecido. Você tem explicitamente seno θ2 aqui, né, que é kx sobre k2 ao quadrado mais kx ao quadrado, raiz, né? Então você tem que resolver essa equação aqui. Então você tem um índice efetivo agora, não é mais um índice de refração. Para cada ângulo é como se você tivesse um índice de refração um pouco diferente, né? Mas a refração é obtida dessa forma, né? Tem que resolver essa equação em que n efetivo é dado por essa expressão, que pode ser deduzida dessas relações anteriores, né? Então isso só mostra que a coisa fica um pouco mais complicada, né, quando você tem meios absorvedores, né? Onde a refração não é trivialmente obtido, como no caso de meios transparentes, né? Tem que resolver essa equação, né? É importante também considerar bom, essa é a condição a lei de Snell fica modificada para essa lei generalizada, tá? E é importante também analisar o que acontece no ângulo de Brewster da polarização paralela. Então vamos analisar essa questão. Vamos colocar aqui a expressão por coeficiente de reflexão, né? Uma coisa rapidinha aqui, peraí. Deixa eu ver se está certa essa expressão. Eu modifiquei. 2K1. Acho que está certo. 2K1, né? Está certo. Não, a opção K2, né? É a nova expressão. Depois eu vou comentar sobre isso. Que a gente mudou, né, a figura para reflectividade de polarização paralela. Então, deixa eu só fazer aqui. Então, vamos admitir, certo? Por simplicidade, né? Que a gente sabe que fica mais complicada a expressão para o ângulo de Brewster quando tem a permeabilidade qualquer, certo? Vamos admitir. Aliás, não, esse é o caso geral ainda. A reflectividade para ondas polarizadas no plano de incidência é dada por epsilon 1 K2 menos epsilon 2 K1. Isso aqui está com um sinal oposto ao que eu falei anteriormente, mas não, tem um novo desenho nas notas de aula, vocês vão ver. Epsilon K2 mais epsilon 2 K1. Isso não muda o resultado, basicamente é questão de orientação do campo elétrico, né? Então antes a gente tinha um sinal oposto, porque o nosso campo elétrico estava orientado, o campo elétrico de entrada está orientado no sentido oposto ao que está orientado atualmente, tá? Então a expressão correta seria essa agora. No meio 1, só que agora o K2 é a componente Z do número de 1 no meio 2, que é o número complexo, né? O K2 barra, tá? Lembrando isso aqui, né? E o epsilon 2
pode ser escrito como epsilon 0, epsilon' menos j, epsilon duas linhas. Né? Então a gente pode ir colocando K2, né? Como sendo K2 menos j, gama 2. Né? A gente chega a uma expressão, a gente vai misturar esses produtos aqui, né? Epsilon 2 K1, parte imaginária, epsilon K2 barra, né? E ele vai separar em parte imaginária e vai chegar a algo do tipo vamos chamar de epsilon 1, né? Igual a epsilon 0, epsilon relativo, vou colocar desse jeito. Isso é epsilon mesmo, isso não é xi, não, isso aqui é epsilon, né? Então isso aqui vai dar... Então todos os fatores, né? Epsilon 2 e epsilon tem epsilon 0, então você fica só epsilon relativo K2 menos j gama 2 menos epsilon 2, né? Que é menos esse fator é epsilon linha menos j epsilon duas linhas K1, né? E aí você repete aqui a soma, certo? Mais. Então você pode ter agora a parte imaginária isso aqui vai dar o quê, né? Epsilon relativo K2 menos epsilon linha relativo K1. Não, epsilon linha relativo, menos epsilon linha K1. Né? Daí você tem um termo que é menos J, uma diferença aí, né? Menos J, produto do epsilon relativo gama 2, menos dá menos, né? Dá mais, né? Menos com menos dá mais, então vai ficar menos epsilon duas linhas K1, né? E aqui fica a soma embaixo, né? Mesma coisa, fica mais embaixo, né? E aqui fica menos com menos, menos, e aqui fica mais, né? Certo? Aqui fica mais dois termos, né? E aqui fica mais aqui dentro. Então você tem razão, esses dois números complexos e a reflectância, aquele R diferente, aliás, RP, né? É simplesmente o gama vezes o gama conjugado, né? Olha, então vai dar o quadrado desse, mais o quadrado desse, sobre o quadrado desse, mais o quadrado desse. Então você tem a expressão agora levando em conta a absorção, né? Deixa eu aumentar aqui um pouco. Você tem aí o resultado obtido, né, para a reflectância. Né? Você tem meios agora, um meio absorvedor, sendo o meio 2. Na ausência, né? Lembre-se que o ângulo de Brewster ocorre antes da reflexão interna total. Então é quando o K é real, né? O K2 é real. Bom, na ausência de perdas, a condição que nós tínhamos, esqueça isso aqui, o ângulo de Brewster ocorria quando isso aqui dava zero, certo? Né? Então é mais ou menos aí que vai ocorrer o ângulo de Brewster. É claro que a gente teria que calcular com mais precisão para saber qual vai ser o novo ângulo de Brewster. Pode ser calculado, né? O ângulo de Brewster é aquele que vai minimizar agora essa expressão, porque uma vez que quando isso aqui dá zero, né, então o resultado vai ser essa razão aqui, né, que vai existir devido às partes imaginárias dos parâmetros, epsilon duas linhas e o gama 2. Né? Só vai existir por causa disso. Né? Se não existisse nenhum desses dois parâmetros, então você retornava ao ângulo original. Então, no ângulo de Brewster, a reflectância não é mais zero, vai ser um valor mínimo, certo? Né? Mais ou menos dado por isso aqui, certo? E a condição pode ser obtida dessa relação aqui, né?
aproximadamente, é claro que rigorosamente tem um pequeno deslocamento desse ângulo, né? E você pode calcular o valor mínimo dessa expressão, né? Deixa eu só tirar esse risco daqui. Então, no ângulo de busca, você só tira esse termo aqui e você tem o valor mínimo, que é essa razão aqui, né? Mais ou menos, certo? Pode obter resultados aproximados para esses parâmetros, mas está fora do alcance desse curso. Só para a gente ilustrar aí mais ou menos o que acontece, né, quando o meio tem perdas, né? A existência de perdas que causa isso. E isso faz com que no ângulo de Brewster a reflectância não seja zero, mas seja mínima, e tem esse valor, né? Então a gente pode ver aqui, mais ou menos, né, como é que o que acontece à medida que você vai aumentando a absorção. Esse aqui é um meio que não tem reflexão interna total, tá? Eu acho que é um caso em que, vou colocar mais claro isso aí, mas é um caso em que você vem do ar, né, e entra no meio absorvedor, de refração 1.5 menos JK, não tem reflexão interna total, né? Observe que não existe a condição. Existe o ângulo de Brewster, certo? E à medida que você aumenta a absorção, então você tem um aumento no valor da reflectância mínima, né? Chega a ser esse valor aqui, tirar essa setinha daqui, para K igual a 0.9, certo? Né? Aumento substancial aí no valor mínimo da reflectância. Você não tem mais condição de transmissão total para meios absorvedores, né? A gente pode ver com mais detalhes aqui, né? Aumento. Observe também que tem um deslocamento, tá certo? Porque não dá para ver direito, mas aqui o ângulo de Brewster está deslocado, tá certo? Em relação ao valor original, né? Que desloca, tá certo? Observe, né? Deixa eu fazer isso, o ângulo de Brewster, né? Certo? Esse é o caso em que você tem bom, por aí vai, né? Muito bem. Vamos analisar agora, para terminar, a questão da reflexões de superfícies metálicas. Aqui a gente vai ter algumas características interessantes para observar. Para a incidência normal. Antes de falar sobre isso, gostaria só de ilustrar, mais ou menos, né? Quando você passa para o meio absorvedor, mesmo para a incidência normal, né, você vai ter uma atenuação da onda, né? A gente já falou sobre isso antes, certo? Mas nós teríamos algo aí parecido com esse filminho aqui, tá certo? A gente entrar no caso da meios metálicos que são fortemente absorventes, né, devido à condutividade do material. Mas, por exemplo, quando você penetra num meio absorvedor, né, a onda decai exponencialmente, como a gente acabou de ver, né, nas expressões, né, sabe que os campos, né, na direção Z, os campos caem, tá certo? No meio 2, né, o campo E ou H, eles vão variar, tirando a parte de... Você vai ter um fator exponencial menos gama 2Z, né? E você vai ter uma função exponencial menos j kx x, exponencial de menos j k2z, né? Se a onda se propaga com incidência normal, a interface é um kx igual a zero. Então você tem para incidência normal no meio absorvedor. O campo dentro do meio absorvedor agora vai ficar com esse aspecto, né? Exponencial de menos gama 2z, exponencial de menos jk2z, né? E o campo físico vai ser a parte real disso vezes exponencial de j-ωt, vai dar esse termo decrescente. E isso aqui com j-ωt, a parte real vai dar, né, admitindo um número real na frente, a amplitude dos campos, não é um caso agora, vai ficar o cosseno de 1 menos K2Z. Então você tem essa onda aí, que se propaga no meio absorvedor, mas cai, né,
Então você teria algo parecido com isso aqui, tá? Você tem aí uma onda se propagando, tá certo? Mas vai se perdendo. Imagine, por exemplo, que você coloca aqui você termina o seu meio aqui nesse ponto, digamos que não tem reflexão, é só para simplificar, então a onda sai com essa amplitude aqui, tá? Certo? A onda vai diminuindo, sendo dissipada à medida que se propaga, tá? Esse é assim que a gente veria uma onda viajante cuja amplitude vai decaindo, certo? Na direção dele, né? Bom, para concluir esse capítulo, vamos considerar aí a reflexão em superfície metálica, por incidência normal. Nós modelamos anteriormente a permissividade para um meio metálico. Vamos dizer que você tem um meio metálico, né? Começa em Z igual a 0. Então daqui para cá você tem metal. Suponha que você venha do ar, né? Você tem que ilustrar as características. Uma onda incidente, né? Então aqui o N desse material, o N1 igual a 1. E o meio 2 tem uma permissividade, vamos dizer que o meio metálico, né? Como em geral o Mi do meio metálico é muito próximo àquele do vácuo, né? O meio metálico não tem efeito magnético significativo, a menos que seja ferro, né? Vamos falar de cobre, ouro e outros materiais. Então, esse meio tem uma permissividade, né, elétrica, que seria o quê, né? Um valor epsilon, e uma parte imaginária que tem a ver com a condutividade DC. Na aproximação, que é a frequência, né, que a condutividade não varia muito com a frequência, a gente pode admitir mais ou menos que isso aqui vai dar aquela parte imaginária que nós falamos anteriormente. Se você tem um material com condutividade, é como se tivesse uma parte imaginária da permissividade dada por essa expressão aqui, né? Em geral, né, vamos lembrar, o sigma de um condutor bom, de um bom condutor, é da ordem de 10 a sétima Siemens, né? Ohmm metro menos 1, certo? Então, estamos falando de unidades assim, certo? Vamos colocar uma frequência de micro-ondas, né? Ou abaixo, né? Vamos colocar uma frequência de até, digamos, vamos colocar a frequência de micro-ondas ômega da ordem de 10 a décima radiano por segundo, né? Ou seja, gigahertz, 10 GHz, certo? Observe que quanto maior a frequência aqui, certo? Esse termo começa a diminuir, né? Então, vamos botar a frequência alta, tipo 10 a décima radianos por segundo, né? Isso aí dá mais ou menos 2 GHz, 1.5 GHz aproximadamente. 10 a décima radiano por segundo dividido por 2 pios, você tem a frequência em Hz, né? Dá quase 2 GHz, certo? Então, essa razão vai dar quanto, né? 10 a sétima sobre 10 a décima. Sigma 0 sobre ômega, da ordem de 10 a menos 3, né? Pega um epsilon do material convencional, como o próprio vácuo, né? O metal não vai ser muito diferente disso. 8,854 vezes 10 a menos 12, né? Farad por metro, né? Isso aqui também é medida em farad por metro. Então, 10 a menos 3 farad por metro. Ou seja, isso aqui é muito maior do que isso. Então, em geral, mesmo em frequência de micro-ondas, ou até acima disso, né, isso aí começar só em frequências óticas, que você não pode mais desprezar esse efeito, mas em frequências altas, essa razão é muito maior, né, do que a permissividade parte real, né? Então, para todos os efeitos, o epsilon do material, ele é aproximadamente, muito boa essa aproximação, menos j, sigma 0 sobre ômega, né? Então, essa é a permissividade, até uma certa frequência, certo? Alta, de um material de um bom condutor, digamos assim. E com isso, né, lembramos, né, se o epsilon é dessa forma, então o que são de refração e coeficiente de extinção? Né? N2
menos K2 é a parte real do epsilon, né? Certo? Que seria epsilon sobre epsilon zero, que é aproximadamente o quê? Zero, tá certo? Para todos os efeitos, né? Isso aqui é muito maior do que isso, então isso aqui vai ser muito pequeno. E 2nk igual a isso sobre epsilon zero, né? E é a permissividade relativa, sigma zero sobre epsilon zero ômega, né? Então, isso aqui quer dizer o quê? N igual a kappa, e você tem o quadrado de N, né? N2 igual a sigma zero sobre 2 epsilon zero ômega, ou seja, N é a raiz disso, tá? Ou seja, N igual a kappa e N dado por raiz sigma zero sobre 2 epsilon zero ômega. E a gente pode aí, então, pegar as expressões para incidência normal, custo de reflexão, né? E é aí que entra a observação que eu vou fazer agora em relação às notas de aula que foram divulgadas anteriormente. Eu vou agora mostrar as figuras para vocês poderem entender melhor. Tá? Deixa eu voltar lá para o começo. Houve uma mudança, né, de configuração. As notas de aula estão corretas, mas levavam a uma certa resultados que parecem estranhos, apesar de estarem corretos, né? Anteriormente, o campo elétrico estava orientado assim, certo? E esse aqui estava orientado do jeito que está agora, e o outro estava orientado desse jeito, né? Para polarização paralela, né? Quando você faz uma onda de incidência θ igual a zero, então você tem a onda incidente fazendo isso, a onda refletida, teoricamente, fazendo isso, né? E a onda transmitida fazendo isso, certo? Ora, nós vimos que a refletividade do interface tem a ver com a impedância de onda transversa, né, do campo tangente à interface. Seria conveniente que você orientasse os campos na direção X na mesma direção, né? Então, eu não fiz isso da outra vez, certo? Então, com isso, por exemplo, a incidência normal, a gente obteve anteriormente, com a notação anterior, que γp era igual a menos γs. Parecia estranho, apesar de estar correto, de acordo com a nossa configuração, né? Então, o que eu fiz? A gente modificou, né, os desenhos. Agora, o campo elétrico agora está desenhado desse jeito, né? E quando eu tenho incidência normal, o campo de entrada faz isso, o campo refletido também está nessa direção, e o campo transmitido também está invertido agora, né? Não está mais assim, certo? Então ele vem para cá e vai fazer isso, né? Então, um fator gama positivo quer dizer que o campo refletido tem a componente X que tem o mesmo sinal da componente X de entrada. Um fator tal positivo quer dizer que o componente X do campo transmitido tem a mesma direção e sentido do campo de entrada, certo? Então, as expressões estão modificadas de acordo, né? Então, com essa modificação, para a incidência normal, a gente tem o resultado esperado, que γp igual a γs, e não γp igual a menos γs, certo? Muito bem, então, para a incidência normal, o gama, né, P é igual a epsilon K2 K2, né? Menos epsilon 2 K1 sobre epsilon K2. Deixa eu ver se essa expressão eu vou tirar essa barra porque agora fica mais fácil a análise, certo? Deixa eu deixar essa barra de fora. Eu acho que
aqui não é necessário, tem um caso bem específico em que o K2 ele é praticamente... A gente vai ver como é que fica aqui, não precisa usar essa notação não. São K2 mais ε2K1, lembrando que K2 é complexo, né? Se necessário, a gente bota a barra de volta, certo? Esse é a fração complexo do meio 2 passa a ser, né, N2, né, N1 menos J, né? N e K são iguais, a parte imaginária. Você tem aí um incerto razão do meio 2 dado para essa expressão, né? Então isso aqui vai dar ε1 igual a ε0, né? ε0 K2, que é N1 menos J K0, né? Menos ε2, ε2 que vai ser ε0 N2 ao quadrado, K1, né, é o número de onda do meio 1, a onda está incidência normalmente, né, é N1K0, mas N1 é igual a 1, certo? Então isso aqui vai dar K0, né? Então vai dar K0 aqui, sobre a soma desses parâmetros, né? N1 menos J, né? K0, mais ε0 N2, 1 menos J ao quadrado, K0 ao quadrado, K0, né? Então isso aqui vai dar o quê? Vai dar ε0 cancela, K0 também, N, uma potência K aqui, você tem o quê, né? 1 menos J também, né? 1 menos J cancela aqui, quadrado cancela. Isso aqui vai dar 1 menos N menos J sobre 1 mais N, 1 menos J, certo? Então lembre-se, né? N, certo? Observe isso aqui, né? Isso aqui é muito maior do que ε0. Então N é muito o quê? Maior do que 1. Né? Então, para um bom condutor, tá certo? Gama P na realidade é igual a gama S, vou chamar de gama, né? Então isso aqui é o coeficiente de reflexão para a onda S e para a onda P, na nossa formulação são iguais, né? Vou chamar de gama, tá certo? Que é esse coeficiente de reflexão. Então observe que esse coeficiente de reflexão tem essa característica, né? Para N, como N é muito maior do que 1, esse fator como todo é maior do que 1, então gama vai dar aproximadamente o quê? Menos 1. Então um bom condutor, ele inverte totalmente o campo elétrico. O campo elétrico incidente, né? O refletido faz isso. Né? Ou seja, um sinal negativo para essa reflexão agora, né, com a nossa formação, fica mais claro de entender que a coeficiente de reflexão negativa é inverter o sentido da componente do campo. Né? Se vocês olharem, né, o coeficiente de transmissão, o campo elétrico tangencial é contínuo dos dois lados. Então, o campo de entrada, a soma dá praticamente zero, e o campo transmitido vai ser praticamente zero também. Né? Então, se a gente olhar o coeficiente de transmissão, tal, né, é igual a 2N1 sobre, a expressão original é essa aqui, certo? Sobre N1 mais uma inserção complexo do meio 2. Né? Isso aqui vai dar N1 igual a 1, a inserção do meio 1 é 1, né? 2 sobre 1 mais N menos, aliás, N, né? 1 menos JK. N1 menos J. Né? Ora, isso aqui é aproximadamente quem? 2 sobre N, 1 menos J, né?
que é muito pequeno, tá certo? Então o coeficiente de transmissão é muito pequeno no metal. Né? Se quiser obter o resultado correto, isso aqui vai dar 1 menos J. Pode ser escrito em forma fasorial, né? Raiz de 2 é elevado a menos J pi sobre 4. Você tem a expressão aí para o coeficiente de transmissão, desprezando isso aqui. Né? 2 sobre a raiz de 2 vai dar 1 sobre a raiz de 2. 2 sobre a raiz de 2 dá raiz de 2 sobre n, né? O inverso disso vai dar a exponencial de Jπ sobre 4, né? Então você tem um número muito pequeno, mas dado mais ou menos para essa expressão aí, mas tem uma mudança de fase, né? O campo eletrotransmitido vai ter uma fase que está π sobre 4, né? Defasada, digamos assim, em relação ao campo incidente, certo? A gente pode escrever as expressões para os campos, né? Campo de entrada, né? Se você olhar as expressões, né? O campo, vamos botar um metal aqui, certo? Vamos botar aqui Z, né? Vamos colocar X aqui para cima, tá certo? Y, né? Então, o metal está na região Z positiva, o ar, né? A onda está vindo assim, certo? O ar está na região Z negativa. Então, o campo elétrico está na direção X, o campo magnético na direção Y, né? No meio 1, a onda incidente, pode ser escrito assim, né? É 0 a x exponencial menos j k0z, a propagação no sentido do eixo z. Campo H é 1 sobre a impedância de onda, né? É 0 sobre Z0, né? Que é vácuo, 377 ohms, direção Y, exponencial de menos j k0z. Campo refletido, coeficiente de reflexão o quê? Gama igual a menos 1 aproximadamente, né? Então é duas linhas, certo? Vai ter uma inversão de sentido, menos, né, aproximadamente. É 0 a x. Só que o fator de propagação agora no sentido menos z, exponencial de mais j k0z. E H duas linhas, o que acontece? Se a gente olhar o sentido de propagação, né? Propagação para cá, né? Se o E está para baixo, o H tem que estar no sentido Y, né? Se você tem para baixo, né? É duas linhas, o H tem que estar no sentido do AY, né? Nesse sentido aqui. Então, H duas linhas tem a mesma amplitude da campo incidente, porque a reflectividade é unitária em módulo. Esse aqui vai dar E0 sobre Z0, a Y, né? Exponencial de JK0Z. O que acontece? Né? Então, no meio de entrada, você tem, quiser calcular o campo físico, né? O E1 igual a E1 mais E1 duas linhas em todo espaço. Em cada ponto de espaço, você teria essa soma. Mesma coisa para o H, né? Desculpa, E1 linha não. É o E mais o E duas linhas, né? E o campo H1 seria a soma dos dois campos. H mais H duas linhas. Tá? Então, nós temos aí se a gente somar esses campos, né? Então, observe que eu tenho, vou fazer só um aqui, tá certo? Campo elétrico 1. Então, é só observar aqui, né? É 0 a x em evidência, a subtração dessas duas componentes fica menos, vou colocar assim, é 0 a x, esse fator aqui, menos esse, né? Aliás, esse menos esse. Eu botei o menos na frente, vai ficar esse menos o outro. A exponencial positiva menos a negativa. Isso aqui é menos 2j, é 0.
seno de K0Z a x, né? Ou, se você quiser, 2 é 0 seno de K0Z exponencial complexa, que dá menos j, né? Exponencial de menos j π sobre 2 a x. E aí você determina o campo físico no meio 1, né? É 1. É multiplicar isso aqui por exponencial de j ômega t, tirar a parte real, né? Admitindo é 0 real. Você tem aí o resultado do campo é 1, campo físico. Você tem 2 a 0. Seno, né, de K0Z, cosseno, né, de ômega t, como sempre, menos K0Z, né? Aliás, cosseno de ômega t, desculpa, ômega t menos π sobre 2, que dá o quê? Cosseno de π sobre 2 menos ômega t, que dá seno de ômega t. E aqui na direção x, né? Observe que z é negativo, né? Então isso aqui pode ser escrito como menos modo de z, só para mostrar que isso aqui começa com um sinal. Menos 2 é 0. Então é para z negativo, o argumento agora vai ser sempre positivo. K0 módulo de z, a função menos seno que a gente está falando, certo? Cosseno de ômega t menos π sobre 2 é igual a cosseno de π sobre 2 menos ômega t, que dá o quê? Seno de ômega t a x, né? Então, toda vez que você tem essa situação, você tem uma onda estacionária, né? Isso aqui não é uma onda viajante. Isso aqui, se você compõe o campo incidente refletido, você tem uma onda estacionária. Porque estacionária, ela não se propaga. Ela fica simplesmente estacionária no espaço. Como essa figura aqui, certo? Deixa eu ver se ela está aqui. O estacionário tem esse aspecto aqui, tá? Ela só faz isso, certo? Ela só oscila no espaço, mas não se propaga. Então isso aí é o produto de duas senoides, uma que dá a distribuição espacial e a outra a distribuição temporal é a amplitude variando no espaço, né? Então é mais ou menos isso, certo? Então não é uma onda propagante, como a gente falou anteriormente. Então, toda vez que há descontinuidade, a gente está falando de descontinuidade entre o metal, você vai ter uma parte da energia que fica estacionária no espaço, né, formando esse padrão aí. O campo magnético pode ser calculado também, tá certo? Vai dar aí, né, essa função campo elétrico, campo magnético, se for calculado o campo físico, né, isso vai fazer algo semelhante ao que a gente fez agora há pouco. Você vai ter aí o campo magnético no meio 1, né, dado por 2 é 0 sobre Z0, né, cosseno a y, no caso, também onda estacionária, tá certo? Cosseno de K0 módulo de Z, porque aqui vai ser soma, né, os campos se somam, campo magnético, e você tem aí uma função cosseno, se eu não estou enganado, vai dar uma função cosseno ômega t a y, né, já está aqui. Então você tem um defasamento de 90 graus, né, entre esses dois campos, certo? Dá para perceber, né? Observe que isso aqui dá zero em Z igual a zero. Então o campo elétrico ele é zero e é máximo o campo magnético em Z igual a zero, né? Certo? Então, se vocês olhassem no espaço, mais ou menos, esses campos teriam aí, deixa eu ver se essa figura aqui, esse comportamento, esse aspecto aí. É o campo magnético em vermelho, vocês estão vendo. Né? Então, o campo magnético é máximo. Né? Existe um defasamento que de 90 graus, né, entre os dois campos, certo? Quando um é zero, outro é máximo. Quando um é máximo, outro é zero, e assim por diante. Né? O campo elétrico tem um nó no condutor, porque o campo, a condição do contorno é tangencial, é desprezivelmente pequeno, né?
porque no condutor vai dar praticamente zero o campo, e o campo magnético é máximo, certo? Então tem essa situação aí, né? Muito bem. Se você quiser calcular o campo elétrico dentro do condutor, né, você vai calcular de que forma? Né? O campo transmitido, simples, né? O campo é linha no condutor. É o coeficiente de transmissão, que eu lembro a vocês que é um número pequeno, né? É zero. AX. Você tem aí o fator de propagação dentro do meio. Você vai ter menos J, índice de refração, vezes K0, Z. Você que tem a parte real, a parte imaginária. Exponencial de menos J kappa vezes menos JK0. Então vai dar menos kappa, mais kappa é igual a N. Então mais menos N, K0, Z. Né? Esse seria o campo transmitido no meio 2. Né? Onde tal é aquele número pequeno que a gente falou anteriormente. Isso aqui vai dar raiz de 2 sobre N. Né? Aquela exponencial de J sobre 4. Né? E você tem esse fator amplitude decrescente. Esse é o campo transmitido, certo? E o campo físico pode ser obtido calculando a parte real, né, do campo L', né, J ômega T. Nós teremos aí algo do tipo uma onda, né, como a gente falou anteriormente, uma onda que vai decaindo, né, exponencialmente, mas ela se propaga. Né? Então, se propaga, mas a gente vai ver as características principais dessa onda. E aqui você tem o cálculo simples de fazer, vai dar cosseno, né, de ômega t menos kz, e vai aparecer quem? Mais π sobre 4. Menos K0, menos N K0Z. Deixa eu ver aqui. Mais π sobre 4, né? Parece uma fase aqui. Mais π sobre 4. Então a onda se propaga, mas tem uma atenuação. A gente acabou de mostrar o que acontece, né? A gente vai mostrar o efeito mais importante. A gente viu o que acontece, a onda se propaga e é atenuada, né? Por outro lado, se for calculado o campo no meio 2, né, campo magnético, não é difícil calcular, vou deixar como exercício para vocês demonstrarem isso aí, está demonstrado aí nas notas. O campo no meio 2, observe que isso aqui, N, é muito grande, né? Então observe que esse número aqui é muito pequeno, certo? O campo elétrico é muito pequeno dentro do condutor, né? O campo magnético, ele vai ter esse comportamento aqui. 2 é 0 sobre Z0. Amplitude igual à amplitude do campo magnético, né? Condição de contorno, né? H tagencial contínuo. Então, o campo magnético na entrada, em Z igual a 0, é dado por essa expressão aqui. No meio 2 começa com esse valor e vai decaindo, né? De forma parecida com o campo elétrico. Com a função cosseno aí, né? Observe que existe um defasamento de π sobre 4 entre os campos eletromagnéticos. Isso é conhecido, para bons condutores. O argumento desse cosseno, né, está defasado de π sobre 4 em relação ao outro cosseno. Né? Um conceito importante que foi proposto como lista de exercício, né, no capítulo 7, foi o conceito da profundidade de penetração, né?
Em inglês, esse termo é chamado skin depth. A skin é pele, né? A profundidade da pele, certo? Ou o efeito pelicular, certo? Que o campo não penetra muito, ele penetra mais ou menos até uma distância ΔS. Essa distância é definida tal que o argumento da exponencial real D1, certo? Ou seja, nk0 para uma profundidade ΔS dá 1. Então, nesse ponto em diante, a amplitude vai cair mais do que 1 sobre E, né? Vai ser menor do que 1 sobre E. Então, quem é o ΔS? O ΔS pode ser calculado simplesmente por essa expressão. N, nós já temos uma expressão para N anteriormente, que foi raiz, certo? Essa é uma expressão ΔS, né? O N, no começo, a gente já obteve, né? N igual a sigma zero, raiz quadrada, sobre 2 epsilon ômega. E com alguma continha que eu pedi para vocês fazerem já, saiu no capítulo 7, se eu não estou enganado, o ΔS você pode mostrar que isso aqui vai dar isso aqui vai dar um resultado importante que é conhecido, né? Você quer saber a profundidade da penetração no condutor, basta usar essa formulazinha aqui. Pi, frequência em Hertz, né? Permeabilidade do vácuo, ela aparece por causa das constantes, e a condutividade do material. Né? F é a frequência em Hertz, ou seja, ômega sobre 2π. Isso aqui, dado em comprimento do sistema em metros, digamos assim. Né? Mas a gente pode expressar tudo em termos do ΔS, né? Inclusive o N, tá certo? O N, essa refração, pode ser expresso, para ele ficar mais tangível, né? O N pode ser expresso como 1 sobre K0 ΔS. Né? Então a gente pode reescrever nossas expressões todas em termos de ΔS. K0 é 2π sobre lambda. Então isso aqui é N igual a 1 sobre 2π lambda sobre ΔS. Então o que é a situação que está falando, um bom condutor? Né? Quando essa razão é grande, né? Lambda muito maior do que a profundidade de penetração. Certo? Né? Quando chega em frequências óticas, o mediano começa, pode ser comparável, dependendo do tamanho das pessoas do filme, à profundidade de penetração. Certo? Né? Posso também ter o caso de um metal muito fino, né? Tem aí, ou seja, se eu cortar o metal muito fino, eu posso ter a profundidade comparável à variação espacial do campo. Mas eu posso escrever um N dessa forma em todas as minhas expressões em termos desse parâmetro que é a profundidade de penetração, pode ser determinado. Certo? Então eu posso escrever todo mundo em função da profundidade de penetração, eu vou obter uma expressão para o campo, EH, que a gente vai visualizar aqui melhor. No metal, o campo pode ser escrito dessa forma, 2 raiz de 2π, verifiquem isso aí, certo? ΔS sobre lambda, então a gente já vê, né? ΔS muito menor que lambda, isso aqui é pequeno, é mais tangível de observar, é 0 a x, exponencial de menos z sobre ΔS, né? Eu tenho cosseno ômega t menos z sobre ΔS, é mais que sobre 4, o H2. Observe, a amplitude do campo é pequena porque esse número aqui é pequeno. Né? Por outro lado, H2 não. H2 tem amplitude que começa grande. Você tem aí também cosseno de ômega t, né? Menos
Z sobre ΔS. Né? E tem a defasamento π sobre 4. Então, o que é importante observar aqui é o seguinte, que a variação espacial ocorre em uma escala igual à queda exponencial. A variação periódica da função, no espaço para um dado t, ocorre numa escala espacial que é igual à escala espacial da queda exponencial. Né? Isso traz características peculiares, né, a esse efeito, certo? Muito bem. Então vamos dar uma olhada mais ou menos como é que os campos num condutor, né, eles se comportam, certo? Observe, o campo elétrico é pequeno e o campo magnético é grande, mas cai rapidamente, certo? Vamos observar, à medida que a gente aumenta a condutividade do material, o que acontece? Eu queria fazer. Bom, aqui a gente mostra. Tá um pouquinho aqui. Isso aqui é a amplitude do campo elétrico dentro do meio metálico, né? E aqui eu vou deslizar aqui e aumentar a condutividade, né? Para ver o que acontece com o campo. Então o campo vai caindo, tá certo? Observe que a variação espacial, né, de mudança de sinal devido à periodicidade é comparado com a variação exponencial. No dia que eu começo a aumentar a condutividade, nessa simulação aqui a gente tem um aumento de fator de 300, né? Uma baixa condutividade aumentando a 300 vezes, certo? O campo elétrico praticamente desaparece dentro do material. Né? Isso aqui vai mais pequeno, vai menor, certo? Eu estou só, se eu aumentar ainda 10 vezes mais, certo? Isso aí vai desaparecer. O campo elétrico é desprezível. É como se o campo elétrico fosse nulo dentro do material. O campo magnético, por outro lado, né, que é essa função aqui, vou aumentar aqui um pouco. O campo magnético ele se mantém amarrado dentro do condutor e a penetração fica cada vez menor, né? E você vai aumentando a condutividade, certo? Porque o magnético se concentra na superfície. Deixa eu ver se eu... exatamente isso. Então você tem aí o campo magnético, né? O magnético, ele se concentra, mas ele cai subitamente na interface. Cada vez que você aumenta mais a condutividade, esse campo se estende para uma região muito pequena em relação com o medidor dentro do metal, né? O medidor do vácuo, certo? Então, para todos os efeitos, o que acontece aí? Né? Então, dentro do condutor, né? O que acontece? No condutor, com a condutividade muito alta, o campo elétrico é praticamente desprezível e o campo magnético, ele faz isso aqui. De repente, ele cai para zero, certo? Então, isso é como se houvesse uma corrente de superfície. Ou seja, a gente pode usar uma aproximação que vai ser usada em guia de onda, em que o campo tangencial, você pode imaginar que dentro do condutor, né, a gente sabe que a gente acabou de ver que o campo tangencial ele faz isso, né? É uma região bem pequena. A gente pode fazer essa aproximação, o campo cai subitamente para zero, né? Mas a gente conserta as condições de contorno de que forma? Admitindo, né, que há uma corrente de superfície no condutor, né? Dessa forma a gente evita resolver problema dentro do condutor. Uma aproximação muito utilizada para resolver problemas com guia de onda. Ou seja, nós teríamos aí, né, condição de contorno, né, que nós temos. Se houver corrente de superfície, né, N vai de 1 para 2. Né, a condição de contorno é N vetorial H2 menos H1 igual à corrente superficial, densidade de corrente superficial. Então, nessa aproximação em que a gente admite um contorno muito bom, em que a gente despreza o campo dentro do condutor, a gente usaria essa condição de contorno. A condição de contorno original é isso aqui igual a zero, certo? E dá corretamente o valor que a gente obteve. Numa aproximação de um muito bom condutor, um condutor quase perfeito,
A gente diz que o campo não penetra no condutor, ou seja, H2 dá zero, e K vai ser igual a H no meio 1, na interface, né? Vetorial N que vai de 1 para 2. Aonde? Na interface, Z igual a zero. Se nós calcularmos isso, né, quem vai ser a corrente de superfície desse recurso especial? O campo no meio 1 em Z igual a zero é 2 é 0 sobre Z0 a Y. A normal que vai de 1 para 2, isso aqui é a direção Z, né? É a Z. Né? Então é como se tivesse aí uma corrente superficial K dada por 2 é 0 sobre Z0 a X. Né? No sentido de quem? Do campo elétrico. O campo elétrico faz essa corrente existir. Né? Tangente à interface. Então você tem aqui o metal. Deixa eu botar talvez assim, né? Vou colocar desse jeito. X para cá fica mais fácil. Y para lá. E Z entrando no quadro. Então, o H está na direção Y, certo? E você despreza o efeito interno no condutor, né? nessa bloco aqui de condutor. Você considera que o campo só existe na parte de fora do condutor, mas a condição de contorno correta é admitir que o H2 menos H1 é igual a K, onde K é dado para essa expressão. Né? Você conhece o campo elétrico inicial, certo? Que é muito pequeno, né? Você tem esse valor aí do campo incidente, na realidade, né? Então você tem aí o valor, o campo magnético está fazendo, o campo elétrico está fazendo isso aqui, né? Desculpa, isso aqui, campo elétrico, não, está errado. HX, não está certo. O E está nessa direção, o K também, né? E o campo magnético está nessa direção aqui. Certo? Então é assim que se resolve. Para evitar resolver o problema dentro de condutor, você admite a existência de uma corrente de superfície. Né? Você pode obter aí, então, a solução para o problema. Tá? Bom, a gente vai ficar por aqui. Essa é a última aula dessa unidade.